paz do Senhor, meus amigos e irmãos. Graças a Deus pela oportunidade de poder estarmos aqui com vocês. Em mais esta quinta-feira abençoada por Deus, estamos aqui com esta live, levando mais um pouco da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, para uma breve meditação na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero que o Senhor manifeste do céu a sua bênção, a sua graça, a misericórdia esteja sobre sua vida, o Senhor te fortaleça, o Senhor te guarde, te sustente e o Senhor supra a sua vida nas áreas de necessidade que você tem. Amém? Obrigado por você estar conosco. Junto comigo, né, como sempre ali, o fiel escudeiro, né, o nosso irmão Miller. Como é que está, Miller? Bênção, fez positivo, assim, diz que tá show de bola, né? Bom, vamos lá. Livro de Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 16, nós temos uma palavra em que o apóstolo Paulo faz uma pergunta para os irmãos da Galácia, né, para os Gálatas. Ele diz assim: fiz-me acaso vosso inimigo lhes falando a verdade? Olha só o questionamento que o apóstolo Paulo faz. Fiz-me por um acaso vosso inimigo lhes falando a verdade? Bom, antes de nós falarmos sobre a verdade em Deus, que é a temática, né, que nós vamos falar nesta noite, vamos tentar definir alguma coisa assim rápida, né, breve. O que é verdade? Bom, a verdade é a propriedade de se estar em conformidade com atos, fatos ou estar dentro da realidade que se propõe, tá? É um evento real, algo que realmente aconteceu ou acontece. No grego, a verdade para os gregos era a aletheia, né? Aquilo que não está oculto, que não está velado, que não está escondido, algo que era dado, algo que era revelado. E no latim nós temos o veritas, né? Veritas, que era o rigor, a exatidão, a precisão, algo revelado. A questão é que existe, né, muitas verdades no âmbito da horizontalidade, no âmbito humano. Tá? Por exemplo, a verdade da matemática é a exatidão. Exatidão da matemática. Pelo menos até onde a matemática pode, ela é considerada uma ciência exata, né? Tirando lá a dízima periódica, etc. A verdade da medicina é a cura, né? Os remédios, a técnica, exames para chegar a um denominador comum de o que é que o paciente tem e o remédio. Da geografia, a localização exata aonde a pessoa está. Tipo, você diz, eu vou para Porto Alegre. Bom, então tem um caminho, quando você fala Porto Alegre, tem um espaço geográfico para você se encontrar e se achar. E a história, os relatos, né, do passado, coisas que aconteceram lá na história. E da sociologia, as relações e as interações em sociedade, o relacionamento do ser humano e aquilo que acontece na sociedade. E da psicologia, né, o comportamento humano, como o ser humano se comporta, por que age dessa maneira ou por que age daquela. Então veja bem, essas são as verdades a nível humano, que o próprio ser humano desenvolveu algumas dessas ciências e procura se embasar, né, por essas verdades. O primeiro questionamento é assim: existe uma verdade absoluta? Bom, primeiro precisamos definir o que é absoluto. Tá? Absoluto é algo completo, total em si. Tá? É algo soberano, que tem domínio e poder total, tá? Poder inteiro, incondicional, que não depende dos outros, tá? Que domina sem ser dominado, que é o Criador incriado, é o eterno, existente
e independente de qualquer outra condição, tá? Situação, tá? Algo que é eterno, que é divino, tá? Olha bem, que é supremo e que é também atemporal. Muito bem. Quando nós falamos isso, só tem um ser que se encaixa, tá? Nesta premissa de ser absoluto, tá? Esse é um que nós chamamos de Deus. Livro de Romanos, no capítulo 11 de Romanos, no versículo 16, no livro de Romanos 36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Olha só, porque dele, vem dele, por ele, através dele e para ele são todas as coisas. O que nós temos aqui? Nós temos o absoluto, o ser criador incriado, aquele que existe por si só. Eu sei que é difícil para nós tentar elaborar na nossa mente um conceito de eternidade. Por quê? Porque vivemos na temporalidade. E como nunca vivemos na eternidade, nós não temos ideia do tempo e da existência do eterno. Então, por isso, uns entendem com mais facilidade, outros com mais dificuldade e outros não vão entender nunca sobre isso. E no livro do Apocalipse, no capítulo 22, no livro do Apocalipse, capítulo 22, no versículo 13, nós temos assim, o Senhor fala: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, tá? O que significa? Alfa, primeira letra do alfabeto grego, ômega, a última. Então, dentro disso, de ser o primeiro e o último, tudo está relacionado ao nosso Deus. Ainda questionamos assim, mas a verdade seria absoluta? Existe uma verdade em si absoluta? Bom, nós diríamos que seria aquela em que é verdade em todo o tempo, em todos os lugares, em todos os momentos, para todas as pessoas. Logo, podemos dizer que, se for assim, só existe uma, que seria a verdade de Deus, o próprio Deus existente e criador. Porque dado aos relacionamentos sociais, valores, a ética e a moral, mesmo a ética de Kant, que dizem que a ética de Kant, né, do Immanuel Kant, é uma ética para os anjos, devido ao fato de que ele queria que tivesse uma ética universal, enquanto existência dos seres humanos e de seus relacionamentos, não poderia haver uma verdade absoluta, humana. Porque de repente aquilo que é verdade, dentro de uma cultura, de um entendimento aqui no Brasil, na cidade grande, ele já não seria verdade para os indígenas, porque vivem, vamos dizer, num outro habitat, tem uma outra realidade, outros valores, outro modo de agir e outro modo de ser. E Deus, dentro dessa verdade absoluta, em relação à salvação, à vida eterna, à existência do ser, né, e à dependência de Deus, os que creem na eternidade creem num Deus, o único seria Deus e a sua palavra, tá? A sua obra e também as suas promessas. Seriam absolutas em todo lugar, porque Deus não muda. O Deus dos cristãos, ele não muda. Claro, existem milhares e milhares de deuses. Você vai na Índia, praticamente cada animal, cada inseto é
tido como um Deus reencarnado, um parente que reencarnou, né? E é um Deus. Aí nós temos que tudo aquilo que nós não imaginamos, não percebemos, não entendemos, que está longe de um entendimento e de uma explicação, habitando em Deus, na pessoa de Deus, nós podemos dizer que é o absoluto. Ou seja, 1 Coríntios, capítulo 2 e no versículo 9, nós temos uma palavra, né? Olha só, como está escrito: as coisas que o olho não viu, que nós não vimos, as coisas que o ouvido não ouviu, não subiram à mente, não houve, não há imaginação, são aquelas que Deus preparou para os que amam. Ou seja, tem coisas que a nossa mente nem imagina, nem percebe, nem entende no mundo espiritual, que está só lá com Deus. E aquilo que está com Deus, que vem de Deus sobre a nossa vida, é perfeito. É perfeito. Então, o que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram à imaginação do homem, é o que Deus tem preparado na eternidade. E até porque para imaginarmos, né, a não ser pelo conceito bíblico, aquilo que a palavra nos revela, o homem primeiro tem que ter uma informação, né? Ele tem que ter algo lá no seu HD, né, mental, para ele imaginar, para ele tentar entender via acesso do que ele tem armazenado, do que ele tem guardado, para ele fazer assimilações. E daí aquilo que, repito, o olho não viu, não tem registro do olho, ouvido não ouviu, não tem som registrado, a mente não concebe, não dá para entender. Então, a verdade absoluta, ela está em Deus, habita em Deus e é o próprio Deus. E as verdades humanas? Segundo ponto, todas as verdades humanas, quanto à ética, quanto à moral e os valores, elas não são absolutas. Elas são o quê? Relativas. São relativas. Tem pessoas que se pautam de um modo e nas suas vidas tem aquele modelo de viver, de existir em relação a valores, é para si aquele modelo. Já para pessoas de outro lugar, outro país, tá? Aquilo não representa nada. Por quê? Porque a cultura, a vivência, a representação daquilo para eles não tem valor. Teriam outras coisas, não é? E aquilo que se tem numa cultura como normal, como legal, noutra é inimaginável, não é? Impraticável. Porém, entre os humanos, há verdades que elas beiram o absoluto. Por exemplo, todos precisam se alimentar, não é? Então seria uma verdade absoluta. Todo mundo precisa comer, sim. Só que tem alguns hipotéticos santos homens lá na Índia, né, que se alimentariam do sol e de ar e ficariam meses sem comer. Tá? O ser humano, de modo normal, que não come, acaba definhando. Todos têm que respirar, todos têm que beber água. Tá? E aí se segue, né? Até que se prove ao contrário. Tá? Vivemos sem casar, isso é uma verdade. Vivemos sem ter carro, vivemos sem ter casa, tá? Alguns até sem trabalhar. Vivemos sem viajar, sem luz elétrica, etc. Tá? E entre nós, algumas são necessidades, tá, extremas. Porém, outras culturas, eles sobrevivem sem. Não é? Você não se imagina ver sem luz elétrica na sua casa, sem água encanada, sem um celular para entrar em contato com as pessoas, tá?
Para outros, em outras nações, isso não chegou ainda, não existe. Né? O que mais que nós podemos falar? Tá? O homem passa, a cultura se transforma, a verdade não absoluta, elas mudam. Mas em Deus, ela continua sendo sempre o quê? Sempre eterna. Isaías 45, versículo 5, temos uma passagem que eu gostaria de ler para vocês. Isaías 45 e no versículo 5. Eu sou o Senhor, diz Isaías, e não há outro, fora de mim, não há Deus. Eu te fortalecerei ainda que não me conheças. Mas veja bem, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro Deus. Então veja bem, a verdade humana é transformada, mas Deus, na sua existência como o absoluto, ele continua e vai ser sempre o mesmo Deus, não há mudança. Agora, meu irmão, eu falei antes que Deus, a verdade é Deus. A verdade é a palavra de Deus. João, capítulo 14, e no versículo 12. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. Jesus disse assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as mesmas obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Tá? Jesus diz assim, né, sobre a verdade, que aqueles que crerem no Pai farão as mesmas obras que ele fez e as farão maiores ainda. Por quê? Porque é uma verdade que não muda, a verdade do milagre, da ação, da operação. Por quê? Porque tanto o milagre feito pela mão de Jesus como isso que acontece hoje, é um Deus só que está operando. Olha só, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Eu me lembro numa das vezes que eu fui para Brasília, lá na Praça dos Três Poderes, você vai encontrar na frente lá do acho que é Ministério da Justiça, né? Do Palácio da Justiça, está esculpido a Senhora Justiça. Ela está sentada, né? Tem uma espada no colo, né? Na mão ela tem uma balança de pesar e tem uma faixa nos olhos. Tá? Ela simboliza a justiça. A balança, pesos, né, iguais, pesos e medidas de peso igual. A espada simboliza justamente a força da justiça. E ela com a faixa nos olhos, quer dizer, a lei é cega, mas enxerga no escuro. Interessante, né, Miller? Quem sabe a gente dá um pulinho uma hora dessa de moto lá para conhecer Brasília, né? O Miller com a sua Harley, né? É uma Fat Boy, né? Sweetback. Que coisa, né? Veja bem, o que nós entendemos? Que Jesus diz, conhecereis a verdade. Então a verdade na vida do ser humano é que liberta o ser humano. De repente a gente fala para o guarda rodoviário, né, para o Polícia Federal Rodoviário que para a gente e vai lá multar por causa disso, por causa daquilo. E logo a gente diz, mas eu não sabia. Oh, seu guarda, me perdoe, eu não sabia. Bom, não é por eu não saber que a justiça não existe, que a verdade não está ali para ser aplicada. A verdade existe, é a minha falta de informação, a minha falta de conhecimento que levamos a quê? A ignorância. Assim é a verdade, tá? Quando entendemos a verdade em Deus. A verdade existe, nós seres humanos que não estamos o quê? Informados. Olha na oração sacerdotal o que é que Jesus fala para os seus discípulos. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.
Veja só, a palavra é a verdade. E Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos o quê? Nós temos a verdade em Cristo Jesus, e a partir do momento que eu conheço a Jesus, eu conheço a verdade. E a partir do momento que eu conheço a doutrina, o ensino, a ministração de Deus na sua palavra, usando homens como instrumento, eu acabo o quê? Saindo do estado de ignorância espiritual. É arrancada a faixa, ou sei lá, o véu que estava nos meus olhos, eu acabo conhecendo a verdade de Jesus. E essa verdade acaba o quê? Me libertando. A verdade, ela é expressa no eterno. Olha só, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao 4. O que nós temos aqui? Nós temos o verbo. Verbo é princípio, a palavra é ação. Tá? E a palavra verdade de Deus, ela é eterna. Ela é o que? Incontestável, sempre viva, porque o próprio Senhor Jesus é a verdade da palavra. A palavra não pode morrer, ela não pode deixar de o quê? De existir, porque o próprio Deus que é eterno vela sobre a sua palavra, tá? Para que a sua palavra, além de se cumprir, ela continue existindo eternamente no coração de todo aquele que dá guarida e que permite ela vir habitar, ela vir morar. Salmo 119, amado, versículo 89, nós temos assim: ó Senhor, a tua palavra é eterna, e ela está firmada no céu. Quem é a palavra eterna? Jesus. E a Bíblia diz lá em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus, cheio de poder, de graça, de sabedoria, etc. Quando Jesus sobe, lá em Atos capítulo 1, versículo 11, o anjo pergunta aos discípulos: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Senhor que foi assunto ao céu, que subiu ao céu, do mesmo modo que subiu, do mesmo modo há de voltar. Ou seja, Jesus subiu no céu, Jesus foi o verbo encarnado. Agora a palavra diz, a tua palavra é eterna, e ela está firmada no céu. Quem está à destra do Pai, à direita, lá no céu, sentado? Jesus. Quem é Jesus? O verbo, é a palavra de Deus. Amém? E o próprio Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tá? Algo assim, maravilhoso, algo sensacional, tá? Algo que não se pode verdadeiramente aquilatar pelo entendimento humano, a não ser pela revelação espiritual. E veja bem, Isaías 55, ela diz assim, versículo 11, no 10, antes para nós ter um entendimento mais abalizado. Assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas rega a terra e faz ela produzir, faz brotar a semente para dar pão ao que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja e prosperará naquilo que eu enviei. Veja bem, a palavra que vem do céu. Quem vem do céu? Cristo. Sobre quem? Sua vida. Sobre a vida da igreja, ou daquela igreja, tá? Cujo embasamento está sobre a verdade da palavra de Deus. Eu repito e eu falo que não é o pastor A, B ou C que tem que criar um princípio de verdade e depois ir nas escrituras, ver se a escritura dá guarida para ele. Eu supostamente tive um vislumbre, tive uma eureka, descobri que aquela tal passagem fala isso. Eu descobri? Ou é o Espírito Santo que tem que revelar? E daí? E daí eu crio uma verdade, uma hipotética, uma suposta verdade, e vou para a palavra, acho uma passagem, e daí? Eu me lembro que em 1999, um certo
pregador, disse que no dia 31 de dezembro, para o dia 1º, Jesus ia vir. Acredita isso, Miller? Que Deus ia vir, Jesus ia vir, arrebatar a igreja, então que era para as pessoas vender tudo que tinham, dar para a igreja, porque ia ficar tudo por aí. Aí o que acontece? Estamos em 2022, tá? Passou bastante tempo. Jesus não veio, o homem quebrou a cara. Por quê? Porque ele pegou uma passagem bíblica do Velho Testamento, tida como uma suposta revelação para ele, onde diz que Deus não fará nada sem antes revelar aos seus servos, os santos profetas. E aí como é que fica quando a palavra diz que a vinda do Senhor, daquele hora e dia, ninguém sabe, tá? Nem os anjos, nem o Filho do Homem, mas somente Deus. Bom, Jesus, quando falou isso, estava na forma de servo. Quando ele disse, nem o Filho do Homem, que se referia a ele. Bom, Jesus ressuscitou, subiu ao céu, ele já sabe. Quando? Quando ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ele já sabe. A partir desse momento ele ficou sabendo. Aos homens, nem os anjos, nem arcanjo, querubins ou serafins, sabem. É um segredo, digamos, de estado. Tá? De estado de existência nossa aqui, que só Deus sabe, só Cristo sabe. Que vai receber a ordem para vir buscar a igreja. Então veja, a verdade ela é absoluta em Deus. Não é eu que vou pegar e vou dizer, essa aqui agora é a minha verdade e aí eu tenho amparo bíblico. Não, ela tem que estar revelada na palavra para mim. Certo? E mesmo assim, eu digo uma coisa, meus irmãos, a maior revelação é a própria palavra de Deus. Tá? Própria palavra de Deus. Não é eu que vou criar uma ciência e depois ter embasamento na palavra do Senhor Deus. A pergunta é assim, meu irmão, quais são os benefícios da verdade? A verdade, ela liberta. João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantas pessoas vieram para a igreja, conheceram o Senhor Jesus Cristo, tá? Foram tomados pelo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. O próprio Senhor os tomou no seu seio, no seu braço, né? No seu peito. Essas pessoas foram libertas de muitos vícios. Famílias inteiras que estavam completamente destruídas, lares destruídos, empresas destruídas, vidas dominadas por vícios. Vieram para a igreja, conheceram a verdade, né? E a verdade os libertou. Olha só, a verdade tem comunhão com o quê? Com a luz. Né? A comunhão não, a verdade ela não tem comunhão com as trevas. Eu quero ler para você João capítulo 3, versículo 21. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz. Olha só, quem vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que suas obras são feitas em Deus. Olha que coisa linda. Se você vive de inconformidade com a verdade, você é apoiado pela própria verdade. Porque ela é revelada no mundo espiritual, o mundo espiritual vê que a tua vida, o modo como você fala, anda, aquilo que você ministra, ensina na sua igreja, o modo como você se comporta lá no seu trabalho, na faculdade, nos relacionamentos, você é um homem de verdade, é uma mulher de verdade, uma família de verdade. E aí o quê? Quem anda em conformidade com a verdade vem para a luz, e a luz vai revelar e vai dizer, ó, esse camarada aí é de Deus, anda com Deus. Outra coisa, a palavra da verdade, tá? Gera outra criatura, gera uma nova criatura. No livro de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 18, tá? Tiago, irmão de Jesus, fala assim, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Ou seja, a partir do momento que acontece isso, o 18 diz, segundo a sua vontade, ele nos gerou,
nos gerou pela palavra da verdade. Então veja bem, a palavra da verdade gera um novo homem, para que fôssemos como os primeiros frutos do que ele criou. Então a verdade gera um novo homem. A verdade, que é luz, não vive com trevas. A verdade é absoluta em Deus, e Deus é luz eterna. Deus é verdade eterna. No trono onde Deus está sentado, nas alturas, lá no terceiro céu, o trono de Deus existe apoiado sobre o quê? A luz da verdade, sobre a verdade absoluta, sobre o amor de Deus, tá? Sobre o poder de Deus. Essa é uma grande verdade, tá? Que não pode falhar na vida do homem. E tem mais uma, a verdade purifica a vida do homem. 1 Pedro, capítulo 1 de Pedro, versículo 22. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente. Mas veja bem, tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade. Obedecemos a verdade e somos purificados, porque a palavra nos purifica. Deu para você entender? A palavra que é absoluta no Senhor purifica. E a mesma palavra que é a verdade gera em nós um novo homem, gera em nós uma nova mulher. Amém? Gera um novo pai, gera uma nova mãe, gera um novo filho, porque a verdade que nós conhecemos, diz o Senhor, ela vos libertará. Amém, amado? Espero que essa palavra tenha servido ao seu coração e que o Senhor Deus possa te fortalecer, te guardar, te amparar e ministre na sua vida um novo entendimento, uma nova compreensão. Tá? Porque a verdade em Deus ela é absoluta. Amém? Não esqueça, hoje é quinta, amanhã é sexta, né? Para muitos já começa o fim de semana. Né? Vá até uma igreja, visite uma igreja. Aqui na Renovar nós temos culto nos domingos, né? Sábado à noite culto dos jovens, e nos domingos, o que nós temos? Nós temos culto 8 da manhã, 10 da manhã, 15 horas, 3 da tarde, 17 horas, que é 5 da tarde, e 19h30, que é 7h30. Venha participar junto conosco, louvar e glorificar o nome do Senhor. Ah, e não esquecendo, tá? Todas as terças-feiras, 19h30 às 20h30, nós temos aqui na igreja o culto nas mãos de Deus. Você está vivendo uma prova, uma luta, uma dificuldade, independente qual seja, venha até nós, tá? Venha até a presença do Senhor. Nós vamos estar orando, Jesus vai te curar, libertar e vai abrir portas sobre a sua vida, trazendo a verdade que liberta e transforma a vida do homem. Amém? Obrigado por ter ficado conosco até agora. Beijão no teu coração. Até a próxima quinta-feira. Obrigado em nome do Senhor Jesus.